Bom dia, mais um sábado aí, nossa disciplina de processos industriais, dentro do nosso projeto de extensão da UBRA, onde visa aí estar aplicando os projetos da engenharia química mais voltados a atender às necessidades da sociedade. Aí, ó, o pessoal aí, os alunos, Pamelas, plural, né? Tenho duas Pamelas na turma. Luísa, Letícia e Tiago, bom dia. E por enquanto é isso, a turma é maior, mas sábado de manhã, tempo meio nublado, o pessoal fica meio preguiçoso. Que bom que está sendo gravado, né, e o pessoal depois consegue ouvir. Mas lembrando, né, é sempre importante frisar, essa disciplina é uma disciplina presencial, e o Google Meet ele emite relatórios de todas as aulas. Né? Então, a gente tem uma carga horária, uma disciplina de 72 horas, onde as atividades semipresenciais são contabilizadas, né, pela entrega das atividades, e a presença na sala de aula vem por meio desse relatório. Então, no final do semestre, a orientação é que o professor faça o somatório das horas, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena para a gente ver aí quais os alunos realmente estão comprometidos, vêm à aula e estão aí, né, prestigiando esse momento presencial, né, onde nós temos aí uma transmissão síncrona. Então, o professor e os alunos aqui ao mesmo tempo, né, discutindo temas de interesse da disciplina, de interesse da sociedade e, obviamente, de interesse dos alunos. Então, deixa eu compartilhar com vocês a nossa aula de hoje. Ok. Então, nossa aula de hoje, é a nossa quinta aula já. O que nós vamos fazer? Vamos revisar os templates, que já são aí, já é a quinta aula que nós vamos aí, e já desenvolvemos aí 4 templates, no mínimo, né? Um template por aula. Sempre o professor, então, traz conteúdo, traz aporte teórico, de tal forma que isso desperte no aluno alguma ideia, né? Gere nele insights, né? Ou seja, gere visões de tendência na área que nós escolhemos para atuação, que é tanto a engenharia quanto a química, né? Então, dentro desses aportes teóricos, hoje nós vamos mapear parte 1, obviamente, não vão ser todos, mas vamos mapear parte dos principais processos industriais executados no Rio Grande do Sul, tá? Alguma coisa dentro de processos inovadores, históricos e recentes, e entender um pouco, né, dentro do que é insumo básico e quais insumos aí são estratégicos para o Rio Grande do Sul. Então, em cima disso, a gente vai, então, trabalhando. Esse tema não vai ser esgotado na aula de hoje, ela vai ser trabalhado ainda em outras, em mais uma ou duas aulas, não me recordo bem agora. Até por falar em recordar, é importante o professor compartilhar com vocês aqui o plano de aula, tá? Esse plano de aula ele está disponível para vocês. Eu vou abrir ele aqui no meu computador, mas o plano de aula ele está disponível aqui para vocês, tá? Dentro do bloco introdutório. Então, a mesma coisa que o professor está abrindo aqui, está descrito aqui, ó, plano, cronograma, né? Então, dentro do nosso plano de aula, o que nós temos previsto? Semana que vem é Sexta-feira Santa, né? Então, obviamente, não teremos aula, ok? Então, nossa aula 3, nossa aula semipresencial foi realizada aí durante essa semana, né? Nós tivemos aí uma aula semipresencial que tinha como demanda, deixa eu minimizar isso aqui,
Está aqui, né, a nossa aula semipresencial, que era para quê? Para vocês explorarem a atuação da Embrap, né? Isso aqui o professor já tinha explicado na aula 3, e criar mais um template, né? Então, além do template criado na aula 3, que era uma das atividades do TDE, vocês tiveram mais um que deveria ter sido criado no dia 25, que é o dia da nossa semipresencial. Professor, semipresencial durante a semana? Sim, pessoal, porque essa carga horária que nós temos é uma carga horária que aumentou. Não sei se vocês perceberam, o número de encontros aumentou, a média aumentou, tá? Então, essa semipresencial é uma atividade dirigida que vocês têm que fazer, tá? Para valer as horas, computar como horas. E ela entra, por que ela é semipresencial? Porque o aluno não vai fazer presencialmente, né, essa aula como está acontecendo agora. Ele vai fazer no momento dele, tá? Mas, por uma questão de cronograma, nós, como professores, como instituição, devemos definir qual o dia que esse estudo dirigido ou essa atividade será desenvolvida. E como essa disciplina é no sábado, né, e a gente preza pelo domingo, nós não podemos ter atividades no domingo, por respeito ao dia de descanso, né? Então, essa atividade ela tem que ser jogada ao longo da semana. Então, a nossa semipresencial foi dia 25, tá, onde vocês deveriam ter colocado ali, dentro do link, mais um template, ok? Bom, na aula de hoje, então, da mesma forma, a apresentação está aqui, tudo certinho. Então, o que acontece? Na aula 10, tá? Quando que é a aula 10? Não vai ser semana que vem, tá? Então, semana que vem vai ser dia... Semana que vem vai ser dia 2, que é feriado. Então, vai ser dia 3, que é sábado de aleluia. Daí, a próxima aula vai ser no dia 10. O que vai ser dia 10? Dia 10 vai ser uma atividade, tá, que é o relatório virtual. Esse relatório virtual vale meio ponto. Então, o que é o relatório virtual meio ponto? O aluno vai ter que postar os seus 5 templates, no mínimo, dentro do local correto. Aqui é só o aviso, atenção para o prazo final do AP1, relatório virtual. Os alunos deverão postar em um documento único no bloco de desenvolvimento 1, AP1, relatório virtual, no mínimo 5 templates exploratórios revisados ou não. Então, aquilo, aula a aula, aqueles alunos que estão se antecipando, ou seja, estão fazendo as atividades dentro do prazo, estão sendo chamados aula a aula durante o TDE, e a gente tem discutido, né, os templates. Então, dentro da discussão do template, já tem alunos que já estão com nota 10 pelos templates aprovados, mas aqueles que não foram revisados, né, ou, né, por falta de tempo, mas que na aula de hoje todos os que estão ali vão ser revisados. Então, assim, aqueles que não, né, foram revisados, eles acabam ficando à mercê de uma avaliação formal que vai acontecer dentro do relatório virtual AP1, que vale meio ponto. Lembrando que o AP1 total conquistado é 1,5 ponto. E onde é que vai ser a postagem do relatório virtual? A postagem vai ser aqui. Essa postagem, então, inicia no dia 29 e finaliza no dia 10. Então, o que nós vamos fazer dia 10? Dia 10, que vai ser o sábado, pós-feriado, vai ser a atividade para finalização dos templates. Então, o professor vai ficar disponível das 9 da manhã até o meio-dia, tirando dúvidas, apoiando os alunos na realização da atividade, tá? Porém, né, não vai ter não vai ter aporte teórico nesse dia. Então, esse dia vai ser dia de finalização. Então, o professor vai ficar online na sala de aula. Se vocês tiverem algum questionamento, vocês vão
entrar, vão visitar, vão participar, vão fazer e acontecer. Mas cada aluno tem que postar no mínimo 5 templates valendo, né, essa pontuação dentro de AP1, tá bom? Então, acho que expliquei bem o que significa aula 6, AP105 pontos. Então, o relatório virtual, ou seja, vai ser a primeira entrega que vocês vão fazer com relação às 5 primeiras aulas, tá? E esse relatório virtual vai ser na forma, então, desse, né, de formalizar a entrega dos templates. Aqui vocês já estão apresentando aula a aula, o professor já revisou muitos, mas ainda tem alguns alunos que estão devendo, né, conteúdo. Pessoal, alguma dúvida? Professor, minha única dúvida é o mapa que a gente fez, aquele mapa mental, ele conta como um template ou é 5 templates mais um mapa? Não, o mapa vocês não são obrigados a fazer. O mapa é para gerar ideias, é para gerar oportunidades dentro do que nós estamos trabalhando, que são as tendências, entendeu, Pamela? Tá, essa é a minha dúvida mesmo. Porque eu estava fazendo template, daí eu fiquei na dúvida se eu fazia o mapa ou se eu fazia mais um template. Não, a ideia do mapa, volto de novo a reforçar, por exemplo, do soja. E daí, dentro do soja, tu vai ter que abrir a cadeia de soja. Daí tu vai ver que entra oportunidade em defensivo agrícola, entra oportunidade em maquinário para automação do plantio, né? Entra a questão dos resíduos que na colheita da soja são gerados, o que dá para fazer com aquela palha, né? Depois entra a questão do soja, extrai o óleo, o que dá para fazer com a massa, né? E depois com óleo, o que dá para fazer com óleo. Então, assim, essa que é a ideia, onde vocês vão estar focando, vão estar centralizando um insumo, né? E em cima desse insumo, vocês vão estar vislumbrando a cadeia, que nem a gente viu na questão do arroz, né, Pamela? Uhum. Tá. Então, daí, por exemplo, interessante isso, tem um mercado nipônico no Brasil, ou seja, tem muito japonês que mora no Brasil, se eu não me engano, depois, a primeira colônia no mundo em concentração de japoneses é no Brasil. E o que se faz em termos de culinária, em termos de bebidas asiáticas? Por que eu falo isso? Porque o arroz é um produto muito consumido por eles, né? E nós, como químicos, como engenheiros químicos, de que forma podemos enxergar processos que possam atender essas necessidades? Né? E daí, isso que tu falou agora, Pamela, é muito bacana, porque com a Letícia eu tive uma conversa na sala individual semana passada, onde vocês, como futuros engenheiros químicos, estão tendo a oportunidade de propor negócios. E dentro de uma proposição de negócio, vocês vão ter que, obviamente, né, desenvolver processos no futuro. E esse desenvolvimento do processo, que é o PI2, vai oportunizar um olhar diferenciado do mercado para o profissional engenheiro químico formado aqui na UFBA. Por exemplo, vamos supor, a gente vai desenvolver um processo em cima de produção de saquê, por exemplo, né? De tal forma que vai sair publicações, vai sair, né, o nome de vocês de alguma forma para a sociedade em cima disso. Então, em algum momento, alguém vai querer saber mais, vai querer tornar isso real, e eles vão contatar quem? Eles vão contatar vocês, né? Então, assim, é uma oportunidade que tem para vocês mostrarem as habilidades de vocês enquanto estudantes para a sociedade, né? Então, assim, eu vejo que tem muitos alunos dessa disciplina que estão levando de forma séria o trabalho, estão participando, estão presentes.
Compensação, tem outros que estão meio distantes ainda, mas eu acho que assim, tudo tem o seu tempo. Mas o principal entrega dessa disciplina vai ser o quê? Nós enxergarmos possibilidades de negócio. Né? Obviamente, não são negócios sem fundamento, vão ser negócios fundamentados em cima de todos os estudos dirigidos. E um exemplo, né, de tu estar fundamentando o teu template ou fundamentando a tua tendência é com base na visão dos negócios existentes no Rio Grande do Sul. Porque, por exemplo, se tu quiser desenvolver um produto à base de um óleo, de uma semente que já é muito plantada no estado, isso é bom. Por que isso é bom? Porque isso já é meio caminho andado. Vou te dar um exemplo, né? Se a gente for olhar para a região sul do Rio Grande do Sul, né, a região sudoeste, sul-sudoeste, ali para as bandas de Bagé, né, para aquelas do lado de Candiota, na divisa com o Uruguai, lá a gente está com um plantio muito forte de oliva, né? Então, assim, está se formando uma cadeia de oliva. Outra coisa que está muito forte para aquela região é o plantio de uva, né? Então, lá se desenvolve um tipo de uva vinífera que ela se desenvolve bem no Pampa e ela, né, trabalha num clima, né, mais subtropical, um clima que faz com que algumas castas de uva lá tenham uma qualidade, né, para bebida melhor. Então, empresas grandes do Rio Grande do Sul, como Miolo, têm unidades lá. Então, quando eu digo para vocês pesquisarem, para vocês irem atrás, é isso. É vocês enxergarem possibilidades, não é ficar só olhando para o teu umbigo, dizendo, isso aqui dá... Não. Né? E tem muitas coisas que o professor traz dentro para gerar insights de vocês, que é muito da vivência que eu tenho, né, desse tempo de estrada já, que eu apliquei produto em meio Brasil já, então, de tu passar em diferentes unidades industriais, de alguma forma, digamos assim, buscar compreender como que os processos são atendidos e como que os processos industriais eles acontecem. Me fiz entender, Pamela Martins? Sim, senhor, explicou até mais do que eu tinha dúvida, mas... Não, mas a ideia é boa, pelo menos a gente entende qual o real sentido, assim, da cadeira, né? Foi boa a explicação. Tá bom, então. Obrigado. Vamos lá. Qualquer dúvida a mais, por favor, à disposição. Então, dentro do feedback da aula 4, né, que foi a semipresencial, aqui, na realidade, é feedback da aula 3 e 4. Deixa eu só... Porque aqui nós tivemos... Era para vocês finalizarem gerarem templates. Então, assim, contemplados já, que são certo que esses templates já estão, né, dados como oficiais, então é nota 10 para esses templates. Então, nós temos aí a Letícia, né, Pamela, Luísa, Tiago, Gustavo, Tiago e Letícia. Então, isso são as conquistas que vocês fizeram ao longo já dessas 4 aulas. Então, hoje, o professor, então, tem para revisar como prioridade estes materiais, né, que nós temos aí da Luísa, da Eduarda, mas é aquilo, o aluno precisa estar presente. Semana passada eu tentei fazer revisão de alguns templates, só que o aluno não estava presente. Daí, como é que eu vou fazer a revisão sem o aluno estar presente? Então, a Letícia tem mais um na fila. O Gustavo, né, que nem eu há pouco falei, o mapa mental, vocês podem deixar disponível, por quê? Porque esse mapa mental pode ajudar os colegas a gerarem templates, né? Mas, lembrando que o mapa mental era uma atividade para ser feita, mas para gerar insights, para gerar, né, fragmentos
de ideias ou fragmentos de prováveis tendências, né? E em cima disso, vocês, então, elaborarem o template como a gente vem orientando aula a aula, tá? A Pamela, né, a Luísa tem mais um para avaliar, aqui a Pamela Leal, né, a mesma dinâmica. Então, 3 mapas mentais que podem ajudar os demais colegas no desenvolvimento, né, dos seus templates. Tem mais um da Letícia aqui para análise e mais um da Pamela. Esse de cimento aqui é template ou é mapa mental, Pamela? É template, senhor. É dentro do assunto que a gente tinha conversado sobre reaproveitamento de cascas e tal. Show, show. Então tá. Então esses materiais aqui o professor vai estar reservando durante o TDE para que a gente possa estar conversando. Então, professor, desculpa te interromper. Quando que o senhor montou esse material? Porque eu coloquei mais um template essa semana. Eu montei ontem, acho que era 10h30 da manhã, eu acho. Eu não sei o que acontece, porque ontem eu tava falando com a Letícia até, e a gente tava falando sobre os templates. Eu falei pra ela que eu tinha colocado, e ela disse pra mim que não tinha achado. Então pode ser isso também. Daí eu fui lá e coloquei de novo. Tá, mas eu posso botar, eu tenho ele pronto aqui. Não, deve eu olhei fazer agora isso. De manhã, eu acho que tem até mais um de um outro colega, prof. Eu acho que o pessoal ótimo. Talvez mais tarde, ou postou e viu que não entrou igual a Pô, e depois postou de novo. Mas acho que tem mais uns 2, tem o da Pamela e acho que tem mais um. Eu tento retardar ao máximo para colocar esses slides, tá? Porque estes slides, eles fazem parte do feedback que eu tenho que dar para vocês, toda a aula, tá? E daí, qual é a importância do feedback? É o meu ponto de partida para evoluir na nossa conversa, tá? Então, assim, aqui é para ter já os templates das 5 aulas. Então, assim, vocês, todo template gerado, ele entra dentro de template em análise e correção, né? Então, ó, é isso aí, entrou mais coisas hoje aqui, ó. Ó, entraram materiais ontem, 26 entrou hoje, 1 às 8h50. Esse aqui, até aqui eu já tinha colocado, que foi os que estão disponíveis ali. Perfeito, é isso aí, pessoal. Vão jogando aqui, que daí a gente vai aula a aula, vai discutindo e vai validando. Mas como é que funciona para te colocar um template aqui? É só tu pegar, vou dar um exemplo. Tu pode pegar o teu próprio PowerPoint aqui e arrasta para cá e larga, ó. E daí ele faz o upload sozinho. Ó, finalizou. Olha aqui, deixa eu ver, é que eu botei, aqui, ó, entrou como aula assim, que era o que eu tinha feito, ó, certo? Então, vou deletar agora, porque eu não quero deixar isso aqui. Ok? Então, não tem mistério, vocês podem, só abre aqui a tua pastinha do lado, abre lá o espaço do template e faz um arraste, clica em cima e arrasta. É bem tranquilo. Mas se alguém tiver alguma dúvida, às vezes acontece, às vezes a tua internet falha, não faz o carregamento, é bem comum. É sempre bom conferir, né, para ver se de fato foi. E o link não muda, tá? O link vai ser sempre esse, até nós fecharmos essa primeira parte. Ok. Vamos falar um pouco sobre os processos industriais no Rio Grande do Sul. E agora, então, lembrando mais uma vez, qual é o intuito desse aporte teórico? Está gerando em vocês insights, está apresentando a vocês o que nós temos hoje de segmentos de indústria no Estado e aonde é que a química entra, ou a engenharia química entra dentro dessas empresas. Então, por exemplo, se a gente pega a indústria de celulose, o professor colocou um link aqui. Qual é o intuito desse link aqui? É que vocês possam clicar em cima. Tá? E esse link vai te largar exatamente em cima de um exemplo, tá? De
de indústria nesse segmento. Então, por exemplo, aqui essa aqui é a celulose rio-grandense, tá? Então, para que a gente tenha um pouco de noção, ela está localizada, então, em Guaíba. Aqui está ela, né? Aqui está em Porto Alegre, certo? Então, aqui fica, para quem mora na zona sul de Porto Alegre, enxerga a fábrica. Então, se você olhar a fábrica, ela é como se fosse um grande bairro, né? Ela é extremamente grande, a celulose rio-grandense. Então, o que nós temos? A principal matéria-prima, que é a madeira, principalmente oriunda do plantio de eucalipto. Tá? Então, aqui nós vamos ter a madeira que chega, né? O pátio que pica, né? Nós precisamos que essa madeira ela seja, de alguma forma, picada. Essa madeira, então, picada, vai entrar, então, no processo onde vai ocorrer a digestão. Essa digestão nada mais é do que seria muito semelhante ao que tu faz com feijão, né? Tu pega o feijão, larga dentro de uma panela, mete água e pressão. Claro que aqui o processo é um processo alcalino, então tu vai fazer uma mistura de soda, né, e álcalis, para quê? Para te ter uma solubilização, ou seja, quebrar as ligações entre as fibras de celulose, né, e remover taninos, remover ligninas, que são produtos ou são substâncias presentes junto com a madeira. Então, dentro esse cavaco, então, ele vai sofrer um processo de digestão, né? Depois vai sofrer processos de branqueamento, tá? E, por fim, o que acontece? Tudo isso aqui que vocês estão enxergando são muitas etapas, tá? E muitos produtos químicos que são utilizados principalmente para quê? Para o processo de branqueamento, né, de seleção. Ou seja, a ideia é que essa fábrica ela seja autossuficiente, no sentido de que muitos produtos químicos, por ela, são gerados aqui mesmo, dentro da unidade. Então, se vocês olharem aqui, por exemplo, tem o forno de cal. Onde é que está o forno de cal? Aqui, ó, o forno de cal, que é onde ocorre o quê? Chega, obviamente, o calcário, e aqui também a recuperação desse cal, que vai ser utilizado no processo de digestão, né? Aqui nós vamos ter a caldeira, né? E essa aqui é a caldeira nova, aqui, porque o que está acontecendo? A CMPC ela teve uma duplicação há uns 4, 5 anos atrás. Então, essa unidade aqui é a unidade 2, digamos assim, e essa aqui é a unidade 1. Então, por isso que a gente vê ela dobrada. Uma das coisas que acontece aqui na celulose rio-grandense é que o que toda a indústria de celulose faz, eles fazem a recuperação, né, energética desse processo, principalmente queimando boa parte da lignina. Então, no processo, quando tu faz a extração da celulose, tu vai ter um licor negro, né? Esse licor negro, ele é rico em lignina. E esse licor negro, obviamente, ele é matéria orgânica, ele é levado para queima nessas caldeiras, né? Então, a caldeira, ela queima essa álcali, esse licor negro, né? Onde automaticamente o produto dessa queima é recuperado dentro do próprio processo químico, transformando, né, novamente em licor branco. Então, primeiro ele é negro, daí ele vai ficar empobrecido como licor verde, daí ele vai ser enriquecido com o calcário e mais outros insumos químicos para novamente poder estar realizando a extração, tá? A extração, aqui é os silos antigos, onde entra a madeira, abastece a fábrica antiga,
e aqui está a silagem onde abastece a fábrica nova. Claro que agora esse silo está todo ele interligado, tudo numa coisa só, né? Pessoal, é extremamente complexo, tá? Mas por que eu estou mostrando aqui por cima? Para vocês terem dimensão de que quem fez isso e de quem cuida disso são químicos e engenheiros químicos. Obviamente que outras, isso é muito multidisciplinar, mas outras áreas também vão estar envolvidas. Outro fato muito curioso é que a celulose rio-grandense, ela recebe sal marinho, tá? Por que ela recebe o sal marinho? Do sal marinho, ela realiza um processo de eletrólise aqui, e ela obtém a sua própria álcali, a sua própria soda cáustica. Então, aqui a gente tem um processo de soda-cloro, tá? Então, obviamente que tanto a soda cáustica como o gás cloro são originados aqui. Por que ela precisa da soda? A soda ela precisa para o processo de digestão alcalina, que é o processo Kraft. E para que ela precisa do cloro? Do cloro ela precisa para o processo de branqueamento, tá? Que é o quê? É para deixar o papel branco, né? Como a gente conhece. Mas lembrando que aqui a produção que se tem na celulose rio-grandense não é de papel, ele produz a celulose. Essa celulose é base para matéria-prima utilizada em fraldas, né? Base para matéria-prima utilizada, obviamente, em todo tipo de papel, ou seja, tudo que envolve, então, celulose, né, utiliza o insumo que sai dessa fábrica. Obviamente que empresas que trabalham na produção do papel, por si só, vão, de alguma forma, então, estar comprando as bobinas de celulose. Mas essa empresa, ela, a partir da madeira e de produtos químicos, ela produz, então, o seu produto, que é uma commodity, que é o quê? A celulose. Então, fora todo esse processo químico que, né, vai estar sendo produzido produtos químicos, vai estar, né, sendo recuperado boa parte, né, da energia, ou seja, recuperado. Por quê? Por que se tem essa recuperação? Por dois motivos, né? Hoje a lignina, olha a cor do efluente que eles têm, é um efluente bem castanho. Se tu for comparar com a água do rio Guaíba, se eles fossem largar e o Guaíba é bem escuro, né? Se eles fossem largar esse efluente in natura, da forma como sai do processo, tu teria dois impactos. Tu teria um primeiro impacto, que seria temperatura, o segundo seria cor, né? Matéria orgânica elevadíssima e um pH extremamente alto. Então, isso acabaria o quê? Dando um impacto ambiental bem negativo, né? Um impacto ambiental extremamente, né, problemático. Então, o que ocorre aqui? Né? Então, essa ideia de tu queimar o licor negro também entra como uma inovação em termos de viabilidade de um processo, que é o que muito acontece em muitas indústrias, que a gente vê que é a questão do reaproveitamento energético. Então, uma corrente quente que está saindo do processo, que precisa ser esfriada, é esfriada por uma corrente fria, que está entrando no processo e precisa ser aquecida. Então, o olhar para esses detalhes faz parte da engenharia. Então, aqui, por exemplo, né, todos os resíduos que não foram aproveitados, que são de processos de lavagem, ou são processos, né, onde os resíduos líquidos, né, são gerados tanto na indústria de celulose quanto na indústria química associada à indústria de celulose, vem para o tratamento de efluentes. Então, aqui, tu tem essas torres de resfriamento que vão baixar, no primeiro momento, a temperatura desse efluente, né? Depois, tu vai ter o quê? Uma remoção das fibras, né, do material sedimentável, nesses grandes decantadores aqui. Depois, tu tem o quê? Uma lagoa de equalização, aqui são lagoas de emergência, tá? Lagoa de equalização. E daí, depois dessa lagoa de equalização aqui,
tu vai, então, mandar esse efluente já equalizado, com pH ajustado, para um processo de digestão aeróbica, né? Então, aqui tem uma curiosidade, que aqui nós temos um reator biológico com lodo ativado, em pressão positiva de oxigênio, né? Isso é uma coisa bem interessante. Então, aqui é fechado, tem pressão positiva, e aqui tu tem um processo, então, oxidativo biológico. O que ocorre? Esse material aqui, então, depois de boa parte da matéria orgânica digerida, passa, então, para os decantadores secundários, onde o lodo biológico é retornado junto com o efluente, tá, para o reator biológico, e a água clarificada, ela segue, então, para um tratamento terciário, que é com dosagem de produto químico, né, sulfato de alumínio, policloreto de alumínio, né, soda, ou seja, é um coagulante, alcalinizante e um floculante. Para quê? Para daí a água clarificada ser, então, devolvida a montante do ponto de captação da ETA. Então, aqui, o que vocês têm aqui? Ó? Vocês vão ter uma estação de tratamento de água. Então, todo esse processo ele é abastecido com água do próprio Guaíba. Aqui é a mesma estação de tratamento de efluentes, só que da fábrica nova. Então, eles fizeram aqui do lado. Bom, outra coisa curiosa aqui, ó, então, todo lodo gerado nesse processo vem para os adensadores de lodo, que aqui tu tem as prensas desaguadoras que ficam dentro desse prédio aqui. Bom, então, de uma certa forma, tá, tudo isso daqui, e aí que agora eu vou falar um pouco sobre a segurança, né? Qual é a segurança que é dada por um processo químico? É a presença de um químico ou de um engenheiro químico, né, responsável. Então, aqui dentro dessa... Por exemplo, o professor Emerson, ele trabalhou aqui, ele trabalhava no laboratório de análises, tá? Então, o laboratório de análises é nesse prédio aqui, ó. Então, ou nesse aqui, é um desses dois, acho que é esse prédio aqui, ó. Então, um exemplo da necessidade do químico para controle de matéria-prima, controle de insumos químicos, controle de processo e controle de matéria-prima final. Então, o químico vai estar presente nesse processo. E tanto o laboratório, quanto a planta industrial, quanto o tratamento de efluentes, quanto o tratamento de potabilização de água vai necessitar de responsáveis técnicos, né? Onde nós, químicos, engenheiros, vamos ser as pessoas que têm as condições técnicas para assumir esse tipo de responsabilidade. Bueno, quem é que nos garante a necessidade disso? É como eu disse para vocês como químicos, engenheiros, vão ser formados pela universidade, ou seja, vão receber aporte teórico, né, e titulação compatível com engenharia química. Mas quem habilita vocês para atuação profissional vai ser os conselhos de classe, tá? Que vai ser nós, engenheiros químicos, tanto podemos ser via CRQ quanto via CREA, tá? Bueno, mas eu posso optar por A ou por B? Pode, até certo ponto. Por exemplo, uma indústria química, um processo químico pesado, vai ser fiscalizado pelo CRQ. Então, não adianta tu mostrar uma RT do CREA que o CRQ não vai aceitar. E vai entrar numa briga jurídica que vai causar desgaste para a empresa, vai causar desgaste para o profissional, e é uma causa perdida, porque o processo é químico. Então, quem tem que fiscalizar, quem tem que cuidar do processo químico, é o Conselho Regional de Química, né? E aí que eu digo para vocês, né, que
na realidade, quem define a necessidade ou o órgão que tu tens que te cadastrar é o cliente. Então, dependendo da situação, né, tem atuações que tu pode fazer pelo CREA, porém, tem outras atuações que tu vai ter que fazer pelo CRQ. E daí tu tem que pagar os dois, bom, daí esse é o teu problema que tu vai ter que resolver contigo mesmo, tá? Porque para te atuar como profissional, né, tem certas coisas que tu tem que pagar. Por exemplo, eu quero andar numa estrada pedagiada e eu não quero pagar o pedágio. Bom, se tu não quer pagar o pedágio, eu não sei o que tu vai fazer. Mas, infelizmente, a sociedade define algumas regras, né? E eu entendo, sob o meu ponto de vista, que qualquer tipo de fiscalização sobre empresa, para nós, é benéfica. Por quê? Porque vai estar exigindo que uma empresa deste porte, uma empresa dessa complexidade, tenha mais de um profissional que estudou química, estudou engenharia e garanta o nosso espaço de atuação dentro dessas empresas que são de grande impacto ambiental. Olha só, a empresa, ela está... Claro que na época que ela foi criada, não tinha essa comunidade no entorno. Mas veja, qualquer distúrbio, qualquer problema que tu tenha aqui nessa empresa, olha o impacto que tu pode estar causando, né? Então, nós temos que também enxergar isso, né? Outra coisa que eu não falei é a questão, por exemplo, aqui nesse processo, tu vai ter que ter, por exemplo, a caldeira. Então, a caldeira além de ela estar gerando, né, queimando boa parte do resíduo, que é a lignina, que vai virar energia, que vai gerar vapor para o processo, né? Além de ela estar minimizando o resíduo, ela também vai estar gerando o quê? Energia, né? Energia para a água, que vai ter que ser uma água desmineralizada, porque nós estamos falando de caldeiras de alta pressão, né? Essa pressão, digamos assim, esse vapor, então, ele vai estar gerando, nesse caso aqui, também energia elétrica para o processo, né? Por quê? Porque tu tens turbinas que vão ser movimentadas e gerar energia elétrica para o processo. Se eu não me engano, a celulose, ela tem essa caldeira nova que tem uma dessas premissas de também estar gerando energia elétrica para o processo, e vapor de baixa atender às necessidades do processo, que é o quê? Gerando calor para os tanques de digestão, gerando calor para o processo de branqueamento e assim por diante. E as correntes que precisam ser resfriadas vão ser, então, utilizados sistemas de torres de resfriamento, que eu não estou visualizando, tem só aquelas do processo químico aqui, mas essas daqui não tem tratamento. Não estou enxergando, talvez aqui onde tem esses vapores aqui, ó, acho que aqui são as torres de resfriamento, aqui, ó, as torres, que são torres que levam água a 25, 26 graus e voltam a 60, 70 graus, e trocam calor, então, com partes do processo que precisa de resfriamento. Então, aqui também vão ter tratamentos químicos para condicionar essa água, para adequá-la, né, para sistema de resfriamento, para não haver incrustações, para não haver entupimentos, e da mesma forma tu tem que ter esse cuidado também, né, com a água da caldeira, principalmente, por quê? Porque tu tem caldeiras que trabalham com elevada pressão. Então, pessoal, além dessas duas novas áreas que eu apresentei para vocês, também tem a questão dos resíduos sólidos, tá? Que são o quê? Todo o lodo que é produzido aqui na ETE, os resíduos, né, de aparas que não são aproveitados para digestão, né, resíduos de varredura, resíduos de área industrial, tudo isso aí, então, tem que ser também
cuidado, tem que ser gerenciado, e tudo isso faz parte de um processo industrial. Então, a complexidade e as áreas de atuação dentro de uma indústria desse tipo são enormes. Tá? Então, ficou a dica aí para vocês darem essa passeada, então. Aqui. Tá. Bom, então aqui, só para mostrar, então, de tudo que a gente viu, a quantidade de processos aqui envolvidos. Da mesma forma, nós podemos, então, ir para uma indústria de bebidas, né? No caso, cerveja e refrigerantes. Então, eu peguei aqui e escolhi a Skin Carioca, agora é Heineken, que fica lá em Igrejinha. Tá? Então, o que tem aqui? Né? Aqui, na realidade, é a grande área onde ocorre, né, o envase, né, a lavagem, a pasteurização, o depósito das bebidas, né, geradas. Bom, aqui nós temos, então, o setor de utilidades, uma parte aqui e outra parte aqui. Tá? O que temos aqui? Aqui, então, são os reservatórios de água. Então, a Skin Cariol, lá, aqui de Igrejinha, eles, por exemplo, pegam água de poço. Então, eles têm água de poço, porém, eles também têm uma ETA, aqui está a ETA, tá? Essa ETA, ela utiliza o quê? Ela utiliza a água do rio Paranhama, que vem aqui, tá? Então, a ETA, basicamente, é para atender as utilidades. Então, ela trata a água para atender as necessidades para lavagem de piso, para lavagem de tanque, né, para resfriamento, para aquecimento. Né? Então, utiliza esta água que vem do Paranhama. Né? Já a água que vai fazer a cerveja, a água que vai fazer o refrigerante, eles utilizam, então, a água de poço. Tá? Então, o que nós temos? Então, aqui tem o sistema de água que também passa. Aqui vão ter filtros, tá, de carvão ativado, principalmente. Para quê? Para retirar qualquer matéria orgânica. Tá? Essa unidade aqui, eles não têm desmineralização, ó, eles têm só um abrandador aqui, que é abrandamento com sal, só retira dureza, cálcio e magnésio da água. Ao menos isso são informações que eu tenho já de alguns anos, podem ser que tenham atualizado agora, mas em si é isso, tá? Aqui o que nós temos? Aqui nós temos o tratamento de efluentes, tá? Onde tu tem o tratamento primário, né? O tratamento biológico, certo? E lá embaixo tu tem as lagoas de estabilização. Né? E depois dessas lagoas de estabilização tem um tratamento terciário antes de devolver a água para o rio Paranhama. Lembrando que é uma questão ambiental, tá? De toda a indústria, larga o efluente e logo abaixo, né? Então larga a montante e a jusante, então faz a coleta para abastecer seu processo. Então, veja, eu dei um parecer sobre utilidades aqui, né? E aqui fica a caldeira. Tá? A caldeira que gera vapor para o processo e também, né, uma coisa interessante, que toda cervejaria, né, ela vai ter uma indústria de refrigerante, principalmente para aproveitar, né, o CO2 gerado no processo. Porque todo refrigerante vai ser gaseificado, né, em sua grande maioria, pelo CO2 produzido nos tanques de fermentação da cerveja. Tá? Então, aqui nós vamos ter o quê? A silagem, né, dos grãos. Né? No caso, a cerveja tem vários tipos de grãos que utiliza, né? Trigo, milho, arroz,
e o malte, que é da cevada, né? Só que aquilo, quando a gente vai estar utilizando cevada para produzir a cerveja por malte, né? O trigo, se eu não me engano, é para produzir a Weiss, mas que daí são cervejas de alto padrão. Agora, para a cerveja mais popular, de baixo custo, isso aí tu tem que fazer um mix de cereais, né? E dentro desse mix de cereais, tu vai achar a quantidade adequada, né, de açúcares para esses açúcares, obviamente, sofrerem o processo de fermentação. Então, aqui a silagem, e aqui, dentro desse prédio que a gente não enxerga, é onde ocorre, então, o processo, que tu vai, primeiro, produzir o mosto, depois de produzir o mosto, então, tu vai obter a clarificação desse mosto, daí aqui tem várias etapas dentro desse processo. Então, esse mosto clarificado e já, né, adicionado o lúpulo, já adicionado o fermento, então vem para os tanques de fermentação. Então, aqui os volumes são enormes, tá? E nesse prédiozinho aqui é onde faz o refrigerante, né? Que o refrigerante nada mais é do que um xarope concentrado e daí tu dilui em água e faz a carbonatação, né? E, obviamente, aqui tem as torres de resfriamento, porque aqui tu vai ter, na realidade, condensadores evaporativos. Por que condensador evaporativo? Porque tu vai ter um processo de troca térmica aqui bem intenso, porque tu precisa de baixas temperaturas. Porque a fermentação da cerveja aqui, ela vai acontecer a 4 graus, 5 graus, dependendo do tipo. Então, como é que tu vai manter essa cerveja? Primeiro tu aquece ela aqui, né? Para te poder obter o malte. Depois que tu quebra as cadeias, as enzimas trabalham para produzir a maltose, que é o açúcar, né, do malte, dos cereais. Daí tu vai ter que fazer o quê? Tu vai botar o fermento, né, as enzimas que vão, então, fazer a produção do álcool. Então, nessa etapa que ocorre isso, tu vai ter que, antes de colocar as enzimas, tu tem que baixar essa temperatura. Então, tu precisa ter, dentro das utilidades, os grupos frios. E depois, tu precisa manter essa temperatura baixa também. Então, tu utiliza a amônia, por exemplo, como fluido refrigerante. Então, essa amônia vai lá, quando ela absorve o calor do processo, ela expande. Tu manda essa amônia, então, para os compressores, né? Daí tu aumenta a pressão dela, vai, então, para o condensador evaporativo, onde a amônia condensa sob pressão, passa, né, por uma válvula de expansão, retira calor do processo e aí fica girando, né, de forma cíclica, mas que tu utiliza a água, por exemplo, né, para retirar o calor dessa amônia, que isso acontece, então, no condensador evaporativo. Então, por que é condensador evaporativo? Porque condensa amônia e evapora a água. Bueno, então, e aqui o laboratório, ele fica nesse prédio aqui, aqui é refeitório, outras coisas, e aqui é portaria, administrativo, engenharia. Mas, então, vejam, isso é mais um tipo de... Claro, eu estou trazendo um exemplo, mas a gente tem aí, pega a Ambev, tem cervejaria aqui, tem inúmeras cervejarias artesanais hoje funcionando plenamente aqui no nosso estado. Por exemplo, no bairro Navegantes, aqui em Porto Alegre, tu tem um polo, né, cervejeiro de micro cervejarias, que tu vai ali no bairro Navegantes, é uma cervejaria do lado da outra, né, que são prédios, e tudo isso. Então, de alguma forma, a gente fazendo uma visita aérea, é uma oportunidade que a gente tem aí para estar explorando, então, um pouco sobre estes processos.
Bom, indústria de cimento, da mesma forma, né? Então, onde é que a gente vai ter indústrias de cimento, né? Principalmente perto de grandes centros urbanos, porque o cimento, ele é um produto que ele acaba sendo, entre aspas, perecível, né? Claro, porque entre aspas, porque ele não é alimentício, tá? Então, perecível, na realidade, não é perecível, ele tem validade de uso baixa, porque ele empedra, ele absorve umidade, né? Então, o processo de fabricação de cimento envolve moagem de calcário, mistura, né, de componentes entre eles, né? Tem até carvão, tem forno de cal, é um processo bem complexo, né? Que aqui, por exemplo, a gente tem essa fábrica aqui em Esteio. Nós temos outra fábrica de cimento, se eu não me engano, em Nova Santa Rita, né? E as cimentarias, não essa, tá? Mas essa de Nova Santa Rita, por exemplo, elas queimam resíduos industriais que têm poder calorífico. Então, isso é um exemplo de recuperação energética de resíduos que normalmente são dispostos em aterros industriais, e lá vão ficar, né, guardados como um passivo ambiental por muitos e muitos anos, né? E um passivo ambiental, ele acaba tendo um potencial de poluição que, de uma certa forma, é contido quando tu tem a manutenção desse aterro, mas que a qualquer momento pode estar sujeito a problemas, né, como o rompimento de uma barreira de contenção, né, a contaminação de um lençol freático, a falta de responsabilidade por quem faz esse gerenciamento. Mas essa indústria é uma indústria bem seca, né, uma indústria que envolve muita moagem, mistura a seco, né, e esse cimento, então, ele precisa ser embalado a quente, né? Alguém pode já ter se perguntado, pô, se ele é higroscópico, né? Se ele tem tendência a absorver a umidade, mas por que o cimento ele fica guardado num saco de papel, né? Por que não? Ele não é guardado em um saco, por exemplo, né, plástico. Bom, por causa disso, porque ele é envasado a quente, né? Então, tu tem umidade natural que vem no próprio minério, e essa umidade ela acaba condensando no saco plástico, e a condensação dessa umidade no saco plástico com um material que é ativado pela água provocaria a perda, né, do cimento. Então, por uma questão de velocidade, não se tem, né, um processo, e aí talvez entre uma ideia de inovação, né, mas o cimento é algo muito antigo, e talvez não se tenha, até já se tenha estudado isso, mas talvez não haja viabilidade financeira para isso, né? Mas o cimento, por exemplo, ele entraria uma oportunidade de inovação, um sistema, uma dinâmica de resfriamento do cimento antes de embalar, da embalagem. Daí sim, depois de embalar ele a frio, talvez uma embalagem mais adequada, né? Indústria de extração de óleo de soja. Então, nós temos aqui em Canoas, por exemplo, né, a Bianchini. Daí aqui, veja, pessoal, o trabalho de mestrado que eu fiz foi polimerização de óleo de soja, e, por exemplo, eu peguei a amostra nessa empresa. Então, essa Bianchini, ela fica em Canoas, tá? Então, só para vocês entenderem, aqui está a Ubra, tá? Então, ela fica à beira da 448. Tá? Então, o que nós temos aqui? O Rio dos Sinos, e aqui nós temos, então, a Bianchini. A Bianchini, ela tem, então, aqui é o pátio de madeira, eles têm caldeira para gerar calor para o processo,
certo? A Bianchini, então, aqui é os silos de soja, essa soja chega por barcaças, né? E aqui é os tanques, então, para armazenamento, né, do óleo. Daí o óleo, quando ele é extraído, ele tem vários tipos, né? Primeiro tu vai ter o óleo de soja bruto, daí esse óleo tem que ser degomado, que é, né, tem que ser neutralizado. Primeiro, a degomagem, ele vai ser o quê? A extração, né, da lecitina. Daí ele vai ter que ser neutralizado, que é o quê? É a adição de soda cáustica, né, e com a adição da soda cáustica sobre o óleo de soja, tu tem a formação de sabão, né, que a gente chama de soapstock. Esse sabão, ele vai ser formado porque no óleo de soja nós temos o quê? Ácidos graxos livres, né? Então, se tu olhar todo o soja refinado que tu compra, ele vai ter um índice de acidez, né? Então, esse residual de acidez é oriundo, né, desse processo de neutralização. Se não neutralizasse, ele seria muito mais ácido, né? Então, esse processo de extração a solvente, né? E essa unidade aqui, então, fica em Canoas. Aqui tu tem, obviamente, né, o tratamento de efluentes, né? Tu tem que ter todo um cuidado, tem as etapas de resfriamento, né? Processo de extração. Aqui também, aqui é o processo de extração, aqui são etapas de... Aqui é a unidade, se eu não me engano, da Bianchini de produção de biodiesel. Eles estão produzindo biodiesel aqui. Então, veja, uma empresa dessa, se tu jogar Bianchini no Google, tu vai perceber o seguinte, que a Bianchini ela tem inúmeras unidades. Dentro dessas inúmeras unidades, muitas delas vão ser de silagem de grãos. Então, qual foi a grande sacada, entre aspas, que a empresa teve? Cara, se eu plantar o soja, eu vou ganhar X por saco. Ou seja, eu boto a semente, boto meus custos operacionais, colho a semente, vendo o grão. Eu vou ganhar tanto. Mas e se, em vez de vender o grão, eu vender o óleo e os subprodutos da soja? Para isso, eu preciso investir, então, numa indústria. Investe. Bom, hoje eu tenho óleo. Como é que eu posso agregar mais valor a esse óleo? Bom, eu posso fazer o que a Dupont, a antiga Soleil, faz em esteio, que é a hidrogenação do soja para obter a gordura vegetal, as margarinas e coisas desse tipo, ou eu posso produzir o biodiesel, que tem, né, e isso gerou um template, eu achei bem legal, teve um dos colegas de vocês que fez, acho que foi o Gustavo, se eu não me engano, que ele fala do biodiesel como um negócio gerado em cima de uma exigência, né, governamental. Então, a partir de 2008 ou 2009, se eu não me engano, houve a obrigatoriedade da inclusão de 5% de biodiesel no diesel, né, em todo o diesel comercializado no Brasil. Então, isso quer dizer o quê? Que tu vai ter que produzir, né, e muito provavelmente tu vai ter garantia de compra, que aí que é um grande problema, né, que nós enxergamos quando tu vai desenvolver uma empresa. Eu vou produzir algo e vou vender esse algo aonde? Como que eu vou vender esse algo? E esse vender, né, é o grande dilema. Eu vou produzir e vou conseguir vender. Bom, se tu tem uma garantia de que tem uma lei que estabelece que para cada litro de diesel, 5% vai ser biodiesel, então eu consigo fazer uma projeção nacional de volume de biodiesel a ser produzido. Então eu faço um mapeamento de quais empresas estão produzindo e eu percebo que existe um déficit ou que existe uma oportunidade. E em cima disso, então, tu desenvolve toda uma empresa, né? No caso aqui, se eu não me engano, a Bianchini tem biodiesel aqui nessa unidade, se eu não me engano, tá?
Muito bem. Dentro dessa linha, então, ok, passamos aqui para uma outra indústria, um outro processo, né, de coagulantes, produtos químicos para tratamento de água. Então, a gente entra aqui, pega, eu trouxe um exemplo aqui, a Faxon, que fica aqui, essa aqui é a RS que leva para, aqui a BR-116, e aqui é quem vai para Gramado. É antes do pedágio. Aqui, ó. Pedágio. Não, minto, não é antes, é depois do pedágio. O pedágio é por aqui. Aqui é o pedágio. É um pouquinho depois. É direito. Então, essa empresa, ela fica aqui, né? Aqui tu tem, então, a área produtiva. Aqui tu tem, então, é uma indústria que produz coagulantes, sulfato de alumínio, policloreto de alumínio, né? Faz a solubilização da soda, então tem grandes parcerias comerciais para adquirir a soda, e daí, quando adquire essa soda, faz a revenda, produz um ou outro produto para tratamento de torre, tratamento de caldeira, né? E aqui, por exemplo, é a área de tancagem que eles têm dos produtos químicos, né? Então, tanto de matéria-prima que chega, como ácido sulfúrico, para produzir o sulfato de alumínio a partir da bauxita, né? Pega, então, o minério, bauxita, joga o ácido em cima, faz o sulfato de alumínio, obviamente vai ter outros subprodutos dessa reação, mas basicamente é isso. Então, aqui tem tancagem de ácido, tem tancagem de ácido clorídrico, e também vai ter a tancagem dos policloreto de alumínio, 12%, policloreto a 18%, né? E assim, sulfato de alumínio e outros produtos que vão sendo armazenados, a área de carregamento dos caminhão-tanque. Então, um exemplo, né, de uma outra indústria que também tem muita química, que também vai ter utilidades. Aqui do lado fica a área de sistemas de resfriamento, de lavagem de gases. Isso eu não falei, mas os gases, eles têm que ser purificados antes de ser largados na atmosfera, então tu tens que passar, né, por um processo de lavagem de gases. Hidrogenação do óleo de soja. Então, aqui a gente pega a antiga Soleil, que é a Dupont, que fica aqui, ó, que fica aqui em Esteio. Então, aqui está a Dupont, né? Então, aqui tem todo o processo, né, industrial. Eles têm o que é uma planta de hidrogenação aqui, também tem armazenamento de grãos, também faz extração de óleo, né? E aqui na beira da 116 tem a estação de tratamento de efluentes primário. Então, aquele mau cheiro que a gente sente quando passa aqui são gases, principalmente H2S, que é gerado, né, na estação de tratamento de efluentes. Do outro lado da via, passando por debaixo da 116, nós temos aqui a estação de a continuidade, né? Então, aqui é o tratamento primário, é o secundário, né, terciário, e aqui também eles têm o quê? O tratamento de água para abastecer o processo, que faz a captação, aqui a 448, que faz a captação aqui dos sinos, né? Então, olha que interessante, né, pessoal? Então, tu puxa a água, tu trata a água, tu também trata a água, devolve a água, né? Aí tu devolve, dá uma diluída na água e faz a captação para tratamento e abastecimento do processo. Mas veja, aqui, né, nós temos o processo químico, porém,
processo industrial, né? Porém, sempre em comum nós temos as utilidades aqui, tanto para tratamento de efluentes, né, fornecimento de energia para o processo. Então, nós vamos ter aqui caldeira para geração de vapor, aqui, ó. Lembrando que aqui nós estamos bem próximo da refap, então o tipo de combustível que eles utilizam é um combustível que não é lenha, né? A refap está aqui pertinho, ó. Então isso facilita, né, até bem pouco aqui do lado passa os trilhos do trem, ó. Aqui, então eles têm essa questão também desse aporte logístico, né? Talvez mais utilizado no passado, hoje nem tanto, mas tinha uma lógica para a instalação de uma empresa desse tipo, né? Para fornecer o quê? Gorduras hidrogenadas, né? Que vão ser insumos básicos aí entre outros produtos, tá? Insumos básicos aí para uma cadeia, né, de segmentos dentro do Estado. Muito bem. Metal mecânica, né? Então a gente pega, por exemplo, a indústria a Steel ali em São Leopoldo, da mesma forma, uma indústria que faz, aqui eles fazem os motores, né, a combustão para as máquinas de cortar grama, para as máquinas sopradores, que são, e também eles, alguma coisa elétrica, acho que eles fazem aqui também, mas principalmente os motores, e para esses motores, tu tens que fazer uma etapa, fazer com que o metal passe por uma etapa, que é a etapa de endurecimento, né? Então, para isso, eles utilizam cromo, então tu tem cromagem. Então, é um processo bem fechado, mas tu vê que tem, aqui a fábrica nova que construíram, tá? Que é, não sei qual é o segmento, mas tem várias etapas, e aqui tu vai olhar que tem sistemas de lavagem de gases, aqui tem sistema de lavagem de gases, trocadores de calor, né? Aqui, por exemplo, é o processo, esse processo que tu vê que tem um residual mais pesado, aqui é o processo de galvanoplastia com cromo, é a cromagem, então a cromagem é nesses dois prédios aqui é o processo químico, preparo de soluções e materiais para banho, e aqui, então, é que como são muito miudezas, aqui aquela produção em célula ela acontece de uma forma bem bacana. E aqui embaixo é a estação de tratamento de efluentes, né? Então, aqui eles fazem o tratamento de água de reuso, né? Reuso para o processo, que eles pegam água da chuva e água de poço, é uma mistura de água de chuva e de poço, eles têm um processo de osmose, tem também aqui a parte do tratamento de efluentes, e aqui é o tratamento de efluentes biológico, que é todo o sanitário, né, da fábrica vem para cá. E o descarte tem um arroiozinho que passa bem aqui do lado, que não dá para enxergar, o descarte do efluente tratado, ele cai nesse arroiozinho que fica aqui, passa nessa área ciliar aqui. Não dá para enxergar ele. Porque aqui, como ele está no meio da cidade, ele fica... Tem partes que ele está fechado, digamos assim, fechado, que eu quero dizer em tubulação. Pois bem, aqui, indústria de lavagem de roupas. Então, a gente pega aqui a Renova, ali no Distrito Industrial, por exemplo, de
de Cachoeirinha. Aqui, deixa eu entrar. A nova ali no Distrito Industrial de Cachoeirinha. Então, eles têm todo um processo de lavagem de roupas, porém, aqui eles têm uma estação de tratamento de efluentes, né? Por quê? Porque processo de lavagem tem que fazer, né, essa recuperação da água e reuso, né? Mas veja, aqui tu vai ter um processo que vai envolver, né, o uso de branqueadores, o uso de tensoativos, né, o uso de biocidas, né, principalmente água sanitária, peróxidos, né? Então, tu tem toda uma etapa, recebimento de roupa, né, separação de roupa, lavagem de roupa, secagem de roupa, depois passa na calandra, que já passa a roupa, já passa uma corrente de vapor para uma desinfecção final, dobra e estoque para expedição. E para que esse processo aconteça, tu vai ter a necessidade de utilidades. Por exemplo, vapor, não está bem nítida a imagem aqui nesse... Não ficou... Às vezes o Google, ele te sacaneia, tipo, aqui não tá legal, tem imagens que ficam mais nítidas, essa aqui nem tanto. Então, aqui provavelmente tu tenha que ter vapor, tu tenha que ter, né, tratamento, a gente já falou, provavelmente deve ser água da Corsã ou água de poço, né, para abastecer o processo. Tu vai ter que ter os produtos químicos, não só para a etapa de lavagem das roupas, mas também produtos químicos para a etapa de tratamento da água. Essa água tratada vai gerar um lodo que precisa ser prensado, esse lodo prensado precisa ser descartado, então, para isso, tu vai precisar do aterro sanitário e coisas desse tipo. Bueno. Aqui essa imagem ficou melhor, ó. Óleo vegetal e biodiesel, então, essa aqui é a Oleoplan, que fica lá em Veranópolis, né? Bem parecido com o que nós vimos ali da Bianchini, mas essa daqui, então, é outra unidade, né? Artefatos de borracha, então pegamos aí borrachas Vipal, vamos lá para Nova Prata. E onde é que eu quero chegar, pessoal? Todas essas indústrias, elas vão ter características e especialidades próprias do seu processo. E junto de cada uma dessas empresas, elas vão ter resíduos que precisam ser tratados, elas vão ter matérias-primas que precisam ser melhor, né, trabalhadas ou desenvolvidas localmente, algum fornecedor que tenha vantagens, né, e que vão necessitar de profissionais, de engenheiros, de químicos para atuarem, né, na liderança, não só, né, de processos, mas também na liderança de pessoas. Né? Então, assim, vocês, como futuros engenheiros químicos, com certeza vão ser muito mais administradores do que propriamente técnicos, né? Porque vocês vão ter que gerir equipes, vocês vão ter que gerar soluções técnicas, sim, mas a solução técnica vai ter que ser com muita psicologia, com muito trabalho em equipe, muito trabalho multidisciplinar. Então, a Vipal Borrachas, por exemplo, eles produzem digamos, as bandas de reposição dos pneus de caminhões, por exemplo. Então, todo caminhão roda, ele roda sobre uma banda de rodagem. Então, se a gente for, né, entender um pouquinho mais, a gente pega aqui, então, pneu... Quando a gente olha um pneu, esse pneu aqui, então, ó, ele tem
ele tem a parte externa dele, né? Esse aqui é um pneu novo, digamos assim, tem a parte externa dele, e aqui é a banda que eles chamam de rodagem, né? Então, o que acontece? Tá vendo essa parte aqui, ó? Toda essa parte aqui, com o tempo, tu vai rodando, essa borracha ela vai diminuindo, né? E quando tu faz... Quando tu faz, então, essa manutenção nesse pneu, então esse pneu que custa ali, vocês viram, R$600, então, com o tempo, tu vai então, digamos assim, o corpo do pneu fica ok, mas a banda vai sendo desgastada. Então, borracharias especializadas tiram toda essa parte deficiente aqui e colocam uma banda que é linear, e essa banda ela vai ter que ser ancorada nesse pneu velho, e daí a gente fica com uma banda nova, né? Então, basicamente, o que a Vipal faz lá na fábrica de Nova Prata é a maior fábrica de bandas de rodagem aqui do Brasil. Deixa eu achar ela aqui. Né? Eles basicamente produzem isso e outros substratos que vêm, né, que são necessários para esse tipo de manutenção. Por exemplo, sei lá, tu tá rodando na estrada e fura o teu pneu. Entrou um parafuso no teu pneu. Então, quando tu tirar o parafuso, o ar vai vazar. Então, por exemplo, eles fabricam, né, as buchas que tu enfia, né? Tem duas manutenções que tu pode fazer. Uma com vulcanização, bota borracha por dentro e prensa com calor e recupera o pneu de uma forma melhor. Ou enfia essas buchas que com o rodar, com o próprio calor que vai sendo gerado com o rodar do pneu, aquilo ali já vulcaniza, né, aquela bucha ali. Então, o que eu quero que vocês compreendam é que a química está aí, pessoal. Essa é a química. A mágica é essa. É a necessidade de tu ter ideias, a necessidade de tu criar produtos e de tu achar quem compra os produtos, né? Indústria de tratores, então tem em Canoas, mas eu peguei a John Deere, né, que fica lá em Horizontina, né? Tem aqui também em Montenegro, eu acho, mas o que é esse grande prédio que a gente enxerga aqui? Então, aqui tu vai ter desde montagem, então tu vai ter que ter uma série de outras empresas que te fornecem peças. Essas peças, então, vão ser todas elas, né, tratadas, né? Para esse tratamento, tu vai precisar de banhos químicos, depois tu tem que pintar essas peças, depois tu tem que montar essas peças, né? E todo esse processo tem que ser um processo limpo, então vai estar te gerando, né, resíduos, né, líquidos, resíduos sólidos. Esses resíduos líquidos, então, vão ter que ser tratados. Se tu precisar de energia no processo, de alguma forma, tu vai ter que fornecer, seja com energia elétrica, seja com queima de algum tipo de combustível para te gerar vapor, né? Então, o link é para quê? Me interessei, deixa eu conhecer um pouquinho mais essa empresa. Clica e vai, visita. Essa que é a ideia. Indústria de energia elétrica, né? Então, o Rio Grande do Sul, assim como Santa Catarina, tem uma veia de carvão mineral que a gente fica debaixo do nosso solo. E essa mina vai ali por Minas de Leão, vai até a base lá do Rio Grande do Sul, no sul, que é próximo de Candiota. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma das maiores usinas termoelétricas. Ambientalmente falando, não é correto, né? Mas é óbvio que tem todo um cuidado dentro desse processo, né? Tu tem todo
uma lavagem de gases, né? Tu tem uma minimização dos impactos. Mas quer ver, ó, candiota que faz, acho que uns 10 ou 15 anos, foi ampliada, né? Então, candiota era aqui tu tem a usina 1. Não, aqui é para onde chega o carvão, ou é a parte de... Não, acho que aqui é onde é a entrada de água para abastecer as utilidades aqui. Então, o que tu tens aqui? Aqui tu tem as caldeiras que queimam, essa aqui é a antiga, essa aqui é a nova. Uma caldeira que recebe, então, ó, recebimento de carvão. Ó, vamos ver onde é que vem o carvão. Aqui, ó. Como é que esse carvão chega aqui? Provavelmente tem minas aqui tem vestígios de minas, né? Alguma coisa que falta de carvão vem, né, de outra forma, mas aqui, então, o carvão concentra, vai por esteiras, moído, para abastecer o quê? Para abastecer os fornos que, obviamente, antes passa por uma moagem para aumentar a área de contato, melhorar a queima, e daí aqui tu vai para o processo de queima. Então, queimar carvão produz o quê? Produz gás, o carvão muito rico em enxofre, então tu tens que fazer uma lavagem, né? Os gases de combustão vai ter muita partícula, então aqui tu tem as águas, né, do processo de lavagem desses gases de exaustão, que vai ser uma água ácida que tu vai precisar neutralizar, boa parte tu vai realizar reuso dessa água, e aqui tu tem uma grande torre de resfriamento, parecido com as de usinas nucleares, né, mas isso aqui é um tipo de torre de resfriamento que ela é bem alta, né, onde aqui tu vai ter o quê? Um fluxo natural, tu não utiliza ventilador, tu não utiliza ventilação mecânica forçada. Aqui, então, tem um fluxo de ar frio que entra por baixo e um fluxo de ar quente que sai por cima. Então, tu tem um gasto construtivo maior, mas a longo prazo, né, tu justifica esse investimento em virtude da redução do gasto de energia elétrica com o funcionamento de ventiladores, que é o caso desse sistema de resfriamento. Mas, então, aqui é um exemplo, né, da necessidade, tá? Aqui é a indústria de produção de água, né, que tu precisa de uma água ultra pura. Aqui é a usina nova e aqui é a usina antiga, tá? Aqui, ó, o caminho do carvão para abastecer a caldeira nova. Mas aqui, nessa área de tancagem, aqui fica a estação de tratamento de água, que tu tem que ter uma água de elevada pureza, né? Onde tu precisa utilizar, então, essa água para abastecer a caldeira, gerar o vapor. Esse vapor, então, vai girar a turbina, e essa turbina, então, vai estar gerando a energia elétrica, que vai ser aqui distribuída, né? Vai ser trabalhada para abastecer demandas de indústria, de cidades e coisas desse tipo. Muito bem. Em automóveis, pegamos aí o complexo automotivo aqui de Gravataí, que a gente tem a GM aqui, né, na produção dos carros, mas quantas outras empresas no entorno, né, que fornecem peças, né, que vão servir para montagem. Indústria de petróleo, então temos aqui em Canoas a refinaria Alberto Pasqualini, que recebe petróleo e faz o quê? Faz a destilação desse petróleo, sendo que um dos produtos
né, do refino do petróleo é destinado para a indústria petroquímica que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, né, onde é a antiga Copesul, hoje é a Braskem, que é a empresa de primeira geração, que é a empresa de insumos básicos, que vai, então, fornecer os monômeros, né, para toda uma indústria de segunda geração que fica no entorno, para a produção dos polímeros, para a indústria de segunda geração, que depois vai gerar produtos para a indústria de terceira geração. MDP, né, que é muito focado na indústria moveleira. Então, a gente tem a Arauco aqui, nós temos a Fibra Plaque em Glorinha, que pega madeira, corta a madeira, compacta a madeira com resina e obtém lâminas, né? Então, também tem necessidade de água, também tem necessidade de vapor, também, né, realiza todas essas etapas de utilidade. Indústria de ônibus, temos a Marco Polo em Caxias. Indústria de fumo, né? Santa Cruz tem muita indústria de fumo. Da mesma forma, aqui tu tem todo plantio de fumo, beneficiamento de fumo, transformar, seleção de fumo, lavagem de fumo, tudo isso gera efluentes, gera resíduos que precisam ser tratados. Tem necessidade de vapor, tem necessidade de abastecimento com água, né? Então, necessita de químicos responsáveis. E a indústria de plástico, que nem eu falei para vocês, seria uma indústria de terceira geração, que a gente tem inúmeras aqui no nosso estado, empresa de vinhos, né? Então podemos pegar a Salton, que fica aqui, né, na Serra, em Bento Gonçalves. Sucos concentrados, então no Vale dos Vinhedos temos a Tecnovin, que eles pegam o quê? Pegam um suco de uva, guardam suco de uva, laranja, né, de frutas, fazem um armazenamento em tanques, né? Esse suco, então, diluído, passa por um processo a vácuo de destilação, onde, então, tu retira a água e concentra o suco, né? E daí esse suco concentrado ele vai ter inúmeras aplicações na indústria de alimentos. Indústria de conservas, temos aí a Oderich, que produz uma série de materiais. Aqui tem a ETA da Oderich, a Estação de Tratamento de Águas, mas então tem toda uma indústria envolvida que trabalha não só com conservas de frutas, também cozimento de carnes. Então tem uma infinidade de produtos que necessita de químicos, de engenheiros envolvidos. Extração de tanino, temos a Tanac, né, que produz, dentre seus produtos, também tem a área de tratamento de águas, mas também tem, né, a parte de curtimento de couro, entre outras aplicações que se busca, né, com o tanino. E veja, tu tem toda uma cadeia de suprimentos envolvidos, que vai desde o plantio da árvore, né? Daí tu corta a árvore, essa árvore tu tem que separar a casca, porque a extração do tanino é da casca. A madeira, tu pode produzir o carvão vegetal, que abastece as nossas churrasqueiras no domingo. Então, pessoal, eu estou fazendo vocês enxergarem um universo de possibilidades e de processos que carecem de profissionais da formação de vocês. E, por último, aqui, frigoríficos, tá? Que vai desde das granjas até o processo de matança, tratamento de efluentes, né? Tratamento de resíduos sólidos, fornecimento de água, vapor, cuidados com os resíduos, certo? Indústria de saneantes, né? Temos aqui a Fontana, que fica na margem do rio Taquari, aqui também, aqui essa Fontana ela produz o sabão, assim como a Memphis produz aqui na zona norte de Porto Alegre, ali no Sarandi, eles têm a indústria de sabão,
mas também produzem os detergentes, os alvejantes, né, toda essa linha de saneantes. Bom, o que essas empresas têm em comum? Utilidades. Então, o que eu quero que vocês enxerguem aqui nesse quadro? Tá? Que a gente tem a indústria no centro, mas todas essas áreas de atuação aqui, que envolve o quê? Resfriamento de água, energia elétrica, né? Diferentes qualidades de água, desde a água bruta até uma água da rede pública, uma água desmineralizada, abrandada, dependendo do tipo de aplicação, uma caldeira para gerar calor para o processo. Esse processo de queima e os processos industriais mais pesados precisam ter os seus gases lavados, tu tem que tratar esse efluente. Esse efluente vai ter que ser descartado ou reutilizado. Então, o que eu quero que vocês enxerguem que eu apresentei para vocês inúmeros processos, mas desses inúmeros processos nós temos um universo semelhante no entorno, que é com o uso de um solvente universal, que é a água, que essa água vai ser, então, tanto veículo para diluir, para agregar como produto, né, para lavar, mas também pode ser utilizada para retirar calor e para colocar calor. E que essa água ela não pode ser devolvida sem um tratamento prévio para o meio ambiente. Então, por isso, a necessidade dessas etapas de tratamento. Então, aqui, o professor traz aí alguns princípios de ETA, princípios de desmineralização, de ET, de resfriamento, né, de aquecimento. Tá? Bom, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer, então, um intervalinho, tá? Um intervalinho de 10 minutinhos, pode ser? Que daí a gente retoma às 9 e eu passo o TDE para vocês. Ok, pessoal? Às 9? Ah, perdão, às 11. Ai, meu Deus. Vamos voltar 1 hora, né? Ótimo.